Bom dia, a paz de Deus a todos vocês. Hoje é segunda-feira, 15 de junho de 2020, e eu gostaria de trazer uma reflexão bíblica da parte de Deus, que está lá no texto de Mateus 15, versículos 29 até o 39. Esse texto diz: a segunda multiplicação de pães. Jesus partiu dali e foi para junto do mar da Galileia. Então subiu a um monte e assentou-se. Vieram ter com ele grandes multidões, trazendo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que a multidão se maravilhou ao ver os mudos falando, os aleijados sãos, os coxos andando, os cegos vendo, e glorificavam ao Deus de Israel. Jesus chamou os discípulos e disse: tenham compaixão da multidão, já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. Os seus discípulos lhe disseram: de onde nos viriam num deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Perguntou-lhe então Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7, e alguns peixinhos. Então mandou que a multidão se assentasse no chão. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e se saciaram, e levaram do que sobrou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que comeram foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magadã. Sabe, uma reflexão primeira que a gente pode pensar a partir desse texto: quando Jesus Cristo foi para perto, para junto do mar da Galileia, ele subiu no monte, lugar mais alto, mais elevado daquela região, e assentou-se. Assentado, as pessoas vieram, todas elas, a Jesus Cristo. E era uma grande multidão, trazendo pessoas com as suas necessidades, coxos, cegos, mudos, aleijados e tantos outros. E sabe o que é interessante? Na medida que esses necessitados chegaram, eles foram colocados nos pés de Jesus. E em seguida o texto diz que, quando foram postos aos pés de Jesus, ele os curou. O título desta mensagem de hoje se chama Aos Pés de Jesus. É impossível que busquemos qualquer graça de Deus, porque a palavra diz que sem fé é impossível agradecer, mas também agradar a Deus. Quando buscamos uma providência de Cristo, precisamos, acima de qualquer coisa, termos a humildade de nos colocarmos aos seus pés. Quando a gente se coloca aos pés de Jesus Cristo, a gente já automaticamente aceita o nosso estado de humildade e de necessidade diante de Deus. Aquela multidão fez o que lhe parecia bem, sabendo que só em Cristo poderia encontrar milagres, salvação, grandes glórias. Seguiu junto ao mar da Galileia, subiu com ele também ao monte, e vendo a Cristo assentado, lá eles permaneceram por pelo menos 3 dias, esperando a manifestação da glória de Jesus Cristo.
Tanto é que logo em seguida de todos esses milagres, e que a multidão já estava completamente maravilhada pela cura dos mudos, dos aleijados, dos coxos e dos cegos, depois que a multidão, inclusive, glorificava ao Deus de Israel, Jesus chama em particular todos os seus discípulos e diz: tenham compaixão da minha multidão. Já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer. Não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. A compaixão de Cristo, ela não se esgota apenas no milagre que a gente coloca sobre ele. A compaixão de Cristo permanece ao longo de toda a nossa vida. Apesar de ter curado tantos coxos, cegos, mudos, aleijados, apesar de ter feito com que o povo glorificasse ao Deus de Israel e que também se maravilhasse diante do poder de Cristo, Jesus sabia que aquele povo já estava fraco fisicamente e que, estando no deserto, como todos eles estavam naquele momento, se fossem despedidos em jejum, poderiam se desfalecer no caminho. Sabe o que eu penso e aprendo muito nessa reflexão de hoje? A primeira coisa é que o milagre foi feito, foi realizado no deserto. Muitas vezes a gente imagina que o deserto é o lugar em que não encontraremos a Deus, não encontraremos a Cristo, mas essa multidão nos mostra justamente o contrário. Às vezes temos que ir, inclusive, em direção ao deserto, porque é lá que vamos encontrar a Jesus Cristo. Mas não bastou para essa multidão apenas chegar ao deserto. Essa multidão ela teve que permanecer por 3 dias no deserto, a ponto de começar a se desfalecer pela própria fome, porque já não existia alimento. Os discípulos são tão inteligentes, né, digamos, com inteligência humana, que diz para Cristo, né? Mas onde no deserto viriam tantos pães para saciar tão grande multidão? Os discípulos atestam neste momento o impossível. Não era viável naquele momento alimentar uma multidão tão grande, de mais de 4.000 homens, além de mulheres e crianças, se estavam no deserto e não tinha onde possuir ou tomar para si pães ou peixes para poder alimentar aquela multidão. Mas Cristo entendia que aquela multidão só tinha chegado ao deserto porque buscava a Ele e buscava um milagre da parte de Deus. Deserto também é lugar para se encontrar a Deus. Deserto também é lugar para se encontrar com Deus. Mas existe um segundo ponto também muito importante. Cristo sabia que, apesar da fé de todas aquelas pessoas estarem renovadas, porque tinham havido manifestação e glorificação do Deus de Israel, mas Cristo pretendia fazer algo mais por eles. Cristo pretendia alimentá-los para que eles não desfalecessem no caminho. Sabe o que é importante para você pensar, e a gente tem falado sobre isso em outros vídeos e áudios? Nós precisamos alimentar os nossos milagres. E uma vez recebido esses milagres, Deus também nos alimenta para que a gente tenha condição de partir para a nossa vida secular e levar a glorificação e levar todas as maravilhas dessa experiência pessoal que temos com Ele. Então, queria que vocês todos pensassem que o deserto é lugar de encontrarmos a Deus. Deus, após executar a sua obra e o seu milagre em nossas vidas, Ele não quer, em hipótese alguma, que a gente se desfaleça pelo caminho. Isso é de um amor cristão enorme,
Muitas vezes a gente ora por tantas pessoas, muitas vezes a gente abençoa tantas pessoas, mas essas bênçãos e orações, elas ficam presas apenas àquele momento em que Deus nos usa, em que Cristo desce sobre a terra, o seu poder é manifesto. Mas muitas vezes não dura para além desse instante, porque a gente permite que o outro se desfaleça ao longo do caminho. Então Cristo sabia que o caminho era tão importante quanto o lugar de glorificação. O caminho é tão importante como o lugar de glorificação. É como ir para a igreja e receber as bênçãos de Deus, mas ao voltar para casa ao longo do caminho a gente se descuida, a gente se desfalece e simplesmente a gente cai na fé. Mas Cristo queria preparar aquele povo para receber o milagre, glorificar e não só se restringir a isso, mas continuar na caminhada, voltar realmente fortalecido para que não desfalecesse pelos caminhos da vida. Cristo não mandou ninguém de volta para casa sem que todos comessem e se saciassem. E ali, ele não só saciou a todos que estavam, mas permitiu que aqueles homens, mulheres e crianças levassem para casa 7 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. O milagre que Deus tem para a nossa vida pode também chegar a alimentar outras pessoas. O milagre que Deus tem para a nossa vida não se esgota apenas ao tempo presente. É um milagre que pensa também no futuro. Por isso, quando Cristo age com tão grande misericórdia, ele entende que aqueles homens tinham uma necessidade ali naquele instante diante do monte, mas eles continuariam em necessidade ao longo da vida. Era uma multidão de necessitados, pessoas que precisavam em contínuo da misericórdia de Deus. Então, é preciso que a gente nunca se esqueça que o amor de Deus não se esgota. Não podemos desfalecer no meio do caminho. E o que Cristo puder fazer por nós, para que a gente não se desfaleça, Ele fará, desde que tenhamos fé. E aí é interessante quando a gente fala sobre pães, quando a gente fala sobre peixinhos, porque tem um outro texto muito interessante em Marcos 7, que fala sobre a mulher Ciro-Fenícia. Vou ler para vocês esse trecho para a gente pensar em conjunto. A mulher Ciro-Fenícia, levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e de Sidom. Tendo entrado numa casa, não queria que ninguém o soubesse, mas não pôde ocultar. Certa mulher, cuja filha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido falar a respeito dele, foi e lançou-se a seus pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expulsasse sua filha, o demônio. Disse-lhe Jesus: deixa primeiro saciar os filhos, pois não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele lhes disse: por causa desta palavra vai, o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, a mulher Ciro-Fenícia achou a filha deitada na cama e o demônio a tinha deixado. Nesse texto a gente percebe que Cristo ele tem um amor muito grande por aqueles que são os filhos da fé, os filhos de Israel. E ele tem toda a vontade de dar os pães aos filhos. Mas se por algum motivo o pão de Cristo ainda não chegou para você,
faça como essa mulher Ciro Fenício, porque com uma palavra muito bem pensada, e imagino que sobre a direção do Espírito Santo de Deus, ela diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Ela diz sim, ela concordou com Cristo. E olha que a sentença, em princípio, parece ser muito dura, né? As comparações que Cristo ali utiliza. Ela não discordou do que Cristo lhe propõe. Ela aceitou de bom grado. Mas ela abriu o seu coração para fazer uma petição e apresentar para Cristo a sua causa. E Jesus Cristo diz: por causa dessa palavra, vai, o demônio já saiu da tua filha. Irmãos, que a gente possa pensar nesta segunda-feira que é só aos pés de Cristo que os milagres podem acontecer. Os pés de Cristo falam da nossa relação de humildade, até mesmo de humilhação perante Deus. Mas os pés de Cristo falam de lugar de segurança. Eu tenho um cachorro que mora comigo, e é interessante porque todos os dias ele só dorme aos meus pés. Os animais, eles adoram os pés. Por algum motivo, os pés são sinal e são lugar de segurança. Sabe por quê? Porque quando a gente foca nos pés, a gente pode acompanhar aquele que a gente confia. Quando a gente foca nos pés, a gente pode acompanhar os caminhos daqueles que a gente confia. A gente não perde os passos de Jesus. Então, que possamos pensar bastante nessas palavras, nessas reflexões para esta segunda-feira e entender que, a exemplo da mulher Ciro Fenício, pode até ser que o seu milagre está travado, pode até ser que o seu milagre seja inicialmente rejeitado, né, por Jesus Cristo. Mas é bem provável que, por causa de uma única palavra, se você realmente conseguir tocar o coração de Deus, o milagre vai ser revelado. Que possamos, então, ao longo dessa semana, poder buscar a Deus em espírito e em verdade. Porque a palavra da mulher Ciro Fenício foi uma palavra espiritual e uma palavra de verdade. Fiquem todos com Deus e a paz de Deus.